O goodwill, em sua definição mais clássica, indica quanto uma empresa vale a mais do que seriam gastos em sua edificação, em sua construção. Equivale à riqueza econômica gerada pelo negócio, determinada pela sua capacidade em oferir um retorno acima do custo de oportunidade do capital investido. O principal direcionador de valor é o EVA, indicando se a empresa foi capaz ou não de criar valor aos seus acionistas. Um balanço avaliado plenamente a fair value deveria registrar o goodwill, além de admitir o pressuposto da continuidade do negócio. O valor de uma empresa no pressuposto de continuidade é geralmente maior que o apurado pela contabilidade, a qual adota o pressuposto contrário, o pressuposto da descontinuidade. Um estudo do Instituto Asaf calculou a relação entre o valor do patrimônio líquido a mercado. A cotação de uma ação reflete uma expectativa a valor presente de ganhos futuros e o valor do patrimônio líquido conforme registrado pela contabilidade. Participaram dessa pesquisa todas as companhias abertas brasileiras com ações negociadas na BMF-Bovespa. A média dos últimos 3 anos mostra que o valor de mercado do patrimônio líquido é 2,8 vezes maior que o valor expresso pela contabilidade e registrado nos balanços das companhias abertas. Um empreendimento é considerado como economicamente viável quando for capaz de remunerar seus investimentos, os proprietários de capital, pelo seu custo de oportunidade. A criação de riqueza econômica ocorre somente quando o retorno do investimento superar ao custo de capital, apurando um lucro em excesso que forma o goodwill da empresa. Dessa forma, o goodwill pode também ser entendido como o valor presente dos EVAs futuros esperados e o valor da empresa como a soma do goodwill e o capital investido no negócio. Importante lembrar sempre que não é o lucro contábil que define o sucesso de um empreendimento, mas o lucro em excesso ao seu custo de capital. Uma empresa que promete um lucro exatamente igual ao seu custo de capital tem seu valor de mercado definido pelo capital necessário para construí-la. Quando o valor supera ao investimento total necessário, tem-se a formação de riqueza econômica, a formação de um goodwill, sendo que seu principal direcionador de valor é o EVA. A moderna análise de balanços deve entender os ativos de uma empresa como um portfólio, composto por diferentes investimentos, com diferentes riscos e diferentes taxas de retorno. A gestão ótima desses recursos deve promover aos investidores a redução do risco para o mesmo retorno, ou o aumento do retorno para o mesmo risco. Medidas como prêmio pelo risco, geração de valor, risco econômico e coeficiente beta, diversificação de ativo, entre outras, devem ser incluídas na moderna análise de balanços. A empresa pode também utilizar sua estrutura de capital, a relação entre dívidas e patrimônio líquido, como uma estratégia para atingir seu objetivo de criação de valor. Há uma proporção ótima em sua estrutura de capital que consegue minimizar o custo total de capital, conhecido pela sigla WACC, maximizando ao mesmo tempo seu valor de mercado. Na análise de balanços, é importante conhecer-se, além dos custos das diversas fontes de financiamento próprias e de terceiros, a composição dos passivos e patrimônio líquido e seu risco financeiro. Muitas empresas demonstram vantagens competitivas a partir de sua escolha de composição de financiamentos, permitindo trabalhar com um custo total mais reduzido. Muitas vezes se confunde
se o objetivo da empresa é maximizar seu valor de mercado ou a riqueza dos acionistas, o goodwill. O objetivo de uma empresa, deve ficar bastante claro, é o de maximizar a riqueza dos acionistas. E os indicadores de análise devem estar relacionados a entender esse desempenho. Observe na ilustração duas empresas. Uma que nós apelidamos de obesa, que apresenta um valor de mercado 2 vezes maior que a empresa moderna. Porém, para manter a empresa obesa, são necessários investimentos de capital ativos equivalentes a 90% de seu valor. Em outras palavras, a empresa obesa foi capaz de gerar um goodwill 10 vezes menor que o seu valor de mercado. A relação entre valor capital investido, relação entre valor e ativos, é igual a somente 1,11 vezes. A empresa moderna, ao contrário, apesar de apresentar um valor de mercado 50% menor que a empresa obesa, apresenta-se capaz de promover uma riqueza bem maior. Seu goodwill é 9 vezes maior que seu valor de mercado. Da mesma forma, o múltiplo valor sobre capital investido atinge a 5 vezes. Pode-se concluir que o primeiro caso é um conceito tradicional e velho de empresa. A empresa moderna é um negócio. O objetivo é transformar empresas em negócios, promovendo maior riqueza agregada. Interessante observar diferentes comportamentos dos resultados e valor das empresas diante de 3 situações. 1. A alavancagem é capaz de reduzir o lucro contábil e elevar, ao mesmo tempo, o valor de mercado da empresa. Por exemplo, empresas mais capitalizadas que decidem se alavancar produzem, num primeiro momento e de forma conflitante, uma redução de seus lucros pelas novas despesas com juros e um aumento em seu valor de mercado por descontarem seus fluxos de caixa por um custo de capital mais baixo. Empresas em processo de fusão preocupam-se com sua estrutura de capital, trazendo a composição dos financiamentos para uma proporção de estrutura de capital mais próxima possível daquela considerada como ideal. Uma empresa avaliada com uma estrutura de capital mais capitalizada calcula um custo total de capital mais elevado, desvalorizando seu preço de mercado. Os investidores que adquiriram a empresa capitalizada podem ainda transformar parte do capital próprio em dívidas, distribuindo os novos passivos como dividendos aos acionistas. Além de permitir que os acionistas saquem parte do valor pago como dividendos, a alavancagem da empresa promove uma valorização do negócio por apurar um custo de capital mais reduzido. 2. O lucro contábil é, em grande parte, indiferente à presença de ociosidade. Porém, o EVA, ao considerar o custo de capital nos resultados, penaliza os investimentos não produtivos. Como investimentos ociosos não produzem retorno, o valor de mercado da empresa se reduz. 3. Em expansão, o valor de mercado da empresa aumenta unicamente se o retorno do investimento superar ao custo de capital. Uma empresa pode crescer e ter menor goodwill, apesar de maior lucro. Não é o lucro que garante o valor. A continuidade da empresa, o EVA, é a medida fundamental. O principal direcionador de valor de uma empresa é o lucro em excesso ao seu custo de capital, ou seja, o seu valor agregado econômico. O EVA é entendido como resultado econômico residual do negócio, lucro ou prejuízo, após ser deduzida a remuneração mínima exigida pelo acionista e também pelo credor. É importante destacar que o lucro da contabilidade considera somente o custo da dívida, as despesas com juros na formação do lucro, assumindo que o capital investido pelo acionista não tem custo.
O EVA é um indicador de desempenho econômico, estando fortemente vinculado com o valor de mercado da empresa. Os preços de mercado das ações seguem, em mercados mais consolidados, o comportamento do EVA da empresa, relatando criação ou destruição de valor. Os três direcionadores de valor que apresentam maior correlação com o EVA e que devem ser analisados com maior profundidade na análise financeira de balanço são a taxa de crescimento dos lucros, o retorno do investimento e o custo de oportunidade. A taxa de crescimento dos lucros é determinada pelas oportunidades de investimentos da empresa em expansão e novos negócios, e também pelo retorno esperado dessas decisões. Alguns setores não demonstram grande potencial de crescimento das empresas, oferecendo maiores pagamentos de dividendos aos acionistas. Observe que dividendos altos revelam limitações nas oportunidades de crescimento da empresa e não necessariamente bom desempenho. Outros setores mais competitivos e de maior agregação de tecnologia necessitam de maior retenção de lucros para reinvestir, compensando o acionista com uma maior valorização das ações da empresa. O retorno do investimento é formado pelo giro dos investimentos, medido por uma utilização mais eficiente dos ativos, procurando eliminar-se estoques em excesso, inadimplência e ociosidade, entre outras medidas. E também pela margem de lucro, determinada pelas estratégias operacionais da empresa, preço de venda, custos, escala, distribuição, mercados e assim por diante. O custo de oportunidade é analisado por indicadores de risco da empresa e estrutura de capital adotada, proporção de recursos próprios e dívidas que financiam os ativos. Todos esses indicadores financeiros devem ser calculados e são considerados vetores de valor fundamentais para uma boa análise de balanços. O valor de uma empresa está associado com a sua capacidade em gerar benefícios econômicos líquidos de caixa no futuro. Nenhum investidor, em princípio, paga por um ativo mais do que o valor presente de seus fluxos de caixa, descontados por uma taxa de juros que remunera o risco do investimento. Não é o tamanho dos ativos que determina o valor da empresa, mas seus fluxos esperados de caixa. Na avaliação de uma empresa, o que está efetivamente sendo avaliado é o fluxo de caixa futuro esperado. Com maior rigor ainda, o investidor adquire um fluxo de caixa e não uma empresa. O goodwill é determinado pela expectativa da empresa em oferecer um retorno acima de seu custo de capital. É a geração de EVAs que forma o goodwill. O valor justo de uma empresa pode ser calculado pelo valor presente dos EVAs futuros esperados, mais o capital investido no negócio. O ágio, por seu lado, representa o valor da empresa em excesso ao seu valor econômico justo. É determinado por um interesse específico do investidor na sinergia, no mercado ou na economia de custos esperada, promovidos pela aquisição em avaliação. Diversas aquisições de empresas no mercado pagaram ágios pela oportunidade de entrar no mercado brasileiro em posição vantajosa. Caso Santander e Banespa. Ou em novos segmentos de mercado. Caso Pão de Açúcar, Ponto Frio. Ou ainda por ganhos em escala e sinergia. Caso Unibanco, Itaú, Cosan, Esso e assim por diante.
Importante destacar os indicadores de desempenho das empresas, obtido de valores formados pelo mercado com base em expectativas futuras de seus negócios. O valor de mercado de uma ação deve equivaler ao valor presente dos benefícios futuros esperados. Nenhum investidor, da mesma forma do que foi colocado na avaliação de uma empresa, paga por uma ação mais do que o valor presente de seus ganhos futuros esperados. As medidas de mercado surgem, em grande parte, fora das amarras da contabilidade, sendo formadas pelas diversas normas e orientações expedidas pela legislação societária, pela legislação fiscal, pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas, pelo Banco Central, no caso de instituições financeiras, CPCs, entre outros. Para um investidor, o lucro relevante é aquele apurado no mercado, a partir do desempenho das cotações das ações negociadas. Em essência, o lucro do investidor é formado pelas distribuições de lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio, por exemplo, recompra de ações e ganhos de capital, calculados pela valorização de suas ações no mercado. Um modelo bastante afinado com essa realidade e fortemente recomendado para a análise financeira de empresas é o cálculo do Shareholder Value Added, o valor criado ao acionista pelo mercado. O valor criado é formado basicamente pela parcela do lucro pago ao acionista, mais o ganho de capital no período. Resultado esse deduzido do capital investido pelo acionista, eventualmente na subscrição de novo capital, de novo aumento de capital. Acompanhando a formação sugerida do SVA, tem-se a variação de valor de mercado do patrimônio líquido, acrescido dos dividendos pagos no exercício, menos todos os desembolsos de capital que o acionista efetuou para subscrever aumentos de capital e mais quaisquer outros pagamentos aos acionistas, através de dividendos extraordinários, juros sobre o capital próprio e assim por diante. A soma dos resultados dos valores desses itens é que obtém-se a medida mais usada e mais recomendada de agregação de valor pelo mercado, que é conhecida como Shareholder Value.